Tudo bem? Boa tarde a todas e todos, bem-vindas. Então tá, bom, vamos lá então. A nosso último encontro, gente, como eu tinha planejado, antes da gente fazer as atividades que eu quero, a minha proposta de atividades de criação para vocês fazerem individualmente no mês de setembro, com a minha orientação. Eu tinha pensado em fazer essas primeiras 4 conversas sobre memória e tempo, um pouco para localizar vocês nesses autores do estudo da memória, mas, acima de tudo, tratar das questões da memória e do tempo de uma maneira que instrumentalizasse um pouco vocês para a atividade criadora. Né? A gente falou muito brevemente desses autores, e aí agora, Chico, sim, eu ia pedir, querido, que tu colocasse o slide que vem depois do Bergson, aquele que fala como decolonizar o tempo. São os 2 últimos slides. A ideia é mais apresentar para vocês um certo recorte filosófico sobre o tempo, que eu acho que é a parte da minha pesquisa que pode servir para o projeto de extensão, né, para o estudo da memória. Eu não tenho essas respostas também, e ninguém tem. De fato, ninguém tem. Não existe um autor absoluto sobre o tempo, não existe uma escola de filosófica que tenha dado uma contribuição definitiva sobre o tempo, e nem mesmo uma religião, né? O budismo tem muitos tratados sobre o tempo, né, especificamente sobre o tempo, mas são maneiras da gente tentar organizar essa experiência que ela é muito paradoxal, porque, como eu acho que eu falei num dos primeiros encontros, o tempo tempa o tempo inteiro, eu brinco, né? Ele está tempando no sentido que ele está nos atravessando. É uma força que ela está em todos os lugares, transformando, agindo, e, ao mesmo tempo, quando a gente tenta definir, ela escapa o tempo inteiro. Ela talvez seja a única grande força que faz isso, porque, por exemplo, as forças espaciais, a gente consegue, de alguma forma, desviar. Eu não quero mais olhar para vocês, não quero mais olhar para o computador, eu vou ali para o meu quarto. Né? A grandeza espaço é uma grandeza mecânica da qual a gente consegue se esquivar de alguma maneira, né? Nós não podemos sair do plano espacial, mas nós podemos sair deste plano espacial. O tempo, a gente não consegue fugir dele, a gente não consegue se esconder dele nunca. Nós podemos nos enfiar dentro de uma caverna na Grécia, como fazia lá Platão, e nós vamos continuar sendo atravessados pelo tempo. Todos os seres vivos são. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue minimamente pensar que tipo de afetação ele nos faz, o que é passado, o que é presente, o que é o futuro. É uma força muito perturbadora. Então, esses caras que eu apresentei, eles são filósofos que trouxeram contribuições que me parecem muito importantes, não só para pensar o tempo, mas para pensar esse fenômeno específico, que é a memória, e o que memória tem a ver com vida, com geração de vida. Por que a gente tem memória? Por que a gente cria memória de determinadas maneiras? E por que certas coisas geram mais vida quando são esquecidas? Porque existe o esquecimento. O Luiz falou bastante da ciência, que eu chamo de ciência branca, né? A ciência branca moderna, né? Que mediu com todos os seus instrumentos de medição lá, desde o Descartes, que a gente viu no encontro passado, né? Como essa virada hermenêutica que vem na Renascença traz no seu bojo esses instrumentos, o desenvolvimento dos instrumentos de medição do tempo. E, a partir deles, a gente foi passando a acreditar que tempo é temporalidade. Que para o Bergson tem essa diferença, né? Para o Bergson existe, vocês estão lembrando um pouco isso que a gente falou? Para o Bergson existe a grandeza tempo, e existe os modos como a gente universaliza a experiência no tempo.
Então, o meridiano de Greenwich, estabelecido como marco no período da Revolução Industrial, quando a Inglaterra era o epicentro político-econômico do mundo, determina uma gestão do tempo, com uma biopolítica do tempo. Nós estamos nos organizando tendo como eixo central uma Inglaterra que na época era um império. Mas será que essa medida da temporalidade de fato traduz na nossa experiência do tempo? Será que o que nós sentimos no corpo como tempo tem necessariamente a ver com minutos, segundos, o quanto a gente se aproxima ou se afasta de Greenwich? Será que de fato é isso? Né? É uma coisa que eu gosto muito de observar nos corpos, porque no final das contas, é isso que a gente vai falar hoje, gente. Desse nosso estudo todo, o que interessa é o tempo no corpo. Nós somos artistas, né? Nós temos a percepção do corpo em nós para a criação. Então, nós estávamos até agora falando das convenções sobre o tempo. Mas quando a gente está falando de memória, a gente está falando da experiência do tempo no corpo. E essa experiência do tempo no corpo, ela é profundamente singular. Por isso, muitas vezes, a gente olha para pessoas que têm a mesma idade e o extrato orgânico, como o Deleuze fala, né, a estratificação orgânica, o corpo orgânico, ele está de tal forma afetado pelo tempo em uma e em outra que você nunca diria que elas têm a mesma lógica. Porque o tempo foi sentido naquele corpo de maneira diferente. E é um pouco essa a problematização que eu acho que a gente deveria incluir hoje para os nossos trabalhos. Né? Então, esses autores que eu apresentei, lá no primeiro enquanto eu perguntei para vocês se o tempo era uma linha, né? E aí muita gente falou que sim, o tempo é uma linha, onde lá no comecinho da bolinha a gente nasce e a gente vai tendo etapas sucessivas, né? A tal da perspectiva não só cronológica, mas teleológica do tempo, de que a gente vai se desenvolvendo. Não é meio isso o senso comum, né? O ser humano vai, aí em um determinado momento da vida ele tem o seu ápice, e aí depois ele começa a decair e morre. Para o Sócrates e para o Platão, a gente viu lá no Fédon, né, nos diálogos, que na verdade a morte para ele é uma preparação. Então, a teologia platônica do tempo, ela, bem-vinda, temos uma amiga nova. Olá, tudo bom, querida? Oi, Mista. Tudo bom? Estou recapitulando um pouquinho, a gente está atualizando, trocando um pouco as ideias de como é que o pessoal sentiu esses primeiros informações, depois se você quiser falar também. Então, relembrando lá que para o Platão, e pela voz do Platão para o Sócrates, né, a cronologia do tempo era uma teleologia de curva ascendente infinita, né? Nós passaríamos, a atitude filosófica implicaria exatamente em nós nos prepararmos para a morte. Vocês lembram disso? Não sei se o Ale estava, não estava na primeira aula, mas as aulas estão lá, gente. O Platão, no diálogo Fédon, que é um dos mais bonitos, e conta como é que Sócrates estava nos minutos antes dele morrer, né? Dele ser executado, envenenado, como ele foi pelo Estado, né? Acho que todos sabem disso, que o Sócrates foi um prisioneiro político morto pelo Estado ateniense. Por ser um blasfemador, né, dos políticos, e por ser um filósofo, acima de tudo. E então o Platão, esse diálogo ele vai mostrar como é que o Platão vai organizando a filosofia tardia dele nesse sentido de que a morte é o grande desprendimento do corpo, que é o lugar da percepção fugidia, né? Então, morrer é preparar o espírito para a sese das formas, ou seja, é quando a alma retorna para aquele conhecimento inato, perfeito, absoluto, que se tinha
antes de se atravessar o leté, antes de se encarnar e antes da alma decair na estrutura corpórea das percepções enganosas. Então, a cronologia do Platão é uma teleologia de desenvolvimento eterno. Morremos, voltamos para o mundo da forma, voltamos. Estou falando em linhas totalmente gerais, gente, só para a gente não ficar repetindo muito. Enfim, mas na nossa ciência branca, né, na ciência cartesiana, pós-cartesiana, a gente costuma pensar que o corpo, o tempo do corpo do ser humano, né, ele vai, chega lá num determinado ponto, começam a decair as funções biológicas, né? A gente começa a ficar mais esquecido, começa a ficar mais lento, lá pelos 50, talvez 60, 70 anos, e aí, né? A curva da cronologia cartesiana, ao contrário da platônica, que é assim, a gente começa a cair. Bem, e aí a gente pode pensar 1 milhão de coisas, né? Por que isso acontece? Por que quando supostamente a gente vai envelhecendo, uma das situações mais interessantes para a gente estudar o tempo e a memória, gente, certamente é o contato com os idosos, né? Porque os idosos, eles são tratados pela ciência branca como a etapa decadente do corpo. O que Platão seria inconcebível, porque esse seria o momento em que nós estaríamos mais próximos da morte, nós estaríamos mais afiados e mais inteligentes e mais sábios, né? Então, a gente tem esses dois modelos aí nos provocando. Será que o esquecer é adoecer? Será que quando a gente vai ficando velho, a gente vai se desligando daquilo que não importa e vai ficando com aquilo que importa? O que acontece com a memória da gente? Por que a gente escolhe algumas coisas para lembrar e não outras? Qual é a memória que me potencializa e qual é a memória que me despotencializa? Eu estava vendo essa semana passada, né, que todos devem ter acompanhado, né, a história lá do estupro da menina e toda a querela que teve na justiça. Eu estava vendo o depoimento de um professor dela que acompanhou o julgamento. E ele estava contando que toda vez que essa menina contava, porque foi uma segunda, né, na minha perspectiva, foi um segundo estupro, a justiça ter obrigado essa menina a relatar novamente o vivido. Por quê? O professor dizia que quando ela tinha que contar de novo, para dar detalhes, porque o juiz queria detalhes, para ter certeza que não era uma fantasia da menina, ela ficava muito nervosa, ela ficava histérica e chorava e queria ir embora, enfim. Quer dizer, é claro, o relato, outro aspecto importante que a gente vai falar, quando eu revivo alguma coisa traumática, o que acontece com o meu corpo? O que acontece com o meu fluxo de vida? Por que, em determinados casos, não lembrar é o que gera vida? E aí a gente pode pensar com um outro olhar o esquecimento do idoso, que talvez ele esteja esquecendo, não porque ele está doente, mas porque ele está precisando selecionar mais as memórias que geram vida. Para que serve lembrar? E para que serve esquecer? Essas perguntas são perguntas importantes para nós, para o tipo de proposta que eu vou lançar de criação para vocês. Ou seja, tudo isso, gente, porque o que eu trouxe um pouco depois com o Bergson lá e o Cone é uma certa problematização dessa noção linear de história, porque assim, se a história é uma linha, né, se nós vamos do passado para o futuro, em uma série de etapas, né, agora eu caminhei, fui para a escola, menstruei, namorei, engravidei ou não engravidei, né, em etapas, lembrar seria o quê? Para esse senso comum do Descartes, do Hume, de toda a filosofia até o Bergson,
Na verdade, até o Spinoza, mas o Spinoza eu não consegui falar para vocês do Spinoza, porque o Spinoza, ele é um cara que ele é tão revolucionário na filosofia, eu teria que dar um curso, me preparar para dar um curso só de Spinoza da política dos afetos, assim, né? Só a ética, imagina, a ética é um curso que a professora Marilena Chauí, que é a maior autoridade de Spinoza no Brasil, ela leva um semestre inteiro para dar. Imagina a Patrícia Leonardelli no curso de extensão, né, de memória, é uma coisa que dá até medo, né? Mas realmente, assim, a filosofia dele, ela rompe de tal maneira com ela é a corrente, ele funda a corrente imanentista, né, gente, que vai pensar o mundo de outra maneira. Ele rompe com o transcendentalismo e inaugura o imanentismo. Mas, enfim, isso é outra janela. Então, voltando, se o tempo é uma linha, lembrar, ter memória, o que seria? Seria ir ao passado, né? A gente pudesse voltar no tempo. Só que, se vocês mesmos estão me dizendo que o movimento do tempo é uma linha para frente, como é que ele pode ser uma linha para frente e volta? Então, a gente ficaria fazendo isso aqui? Eu vou voltar no tempo, mas se eu voltar no tempo, eu não teria que virar criança de novo? Como é que o meu corpo volta no tempo sem virar criança? É só o meu cérebro que volta no tempo? O meu corpo físico não vai? Meus dedos não voltam? Essa questão foi a questão que surgiu muito forte por Bergson, porque ele pensava, como é que eu posso voltar no tempo? Se o meu corpo não volta no tempo, se eu não volto a ser criança. Então, o que volta? Os prolongamentos imaginários, no começo da filosofia dele, ele fala que a mente teria prolongamentos imaginários, invisíveis, que nós estaríamos ligados pelos fios do tempo, né? Fios invisíveis que nos levam para o tempo que já passou. São imagens, né? Imagens que podem ser, mas que se a gente for pensar o próprio corpo como uma integração, o corpo não volta. O corpo só vai para algum lugar em progressão, né? Ninguém aqui virou bebê fora o Benjamin Button, não sabemos de nenhuma história de alguém que voltou a ser bebê no corpo. E aí ele vai sugerir o diagrama do cone, mas só para a gente entender um pouco esses dois modelos, né? Do tempo como linha e do tempo como turbilhão em devir. Super importante isso, Ale. Ela tem a experiência do tempo no corpo. E aí, como é que, por exemplo, um exemplo dentro desse caso, né? Mas só para a gente refinar um pouco. Quanto tempo teria durado esse estupro? Ela foi estuprada muitas vezes, né? Mas assim, quanto tempo durou esse estupro que ela lembrou? Nós nunca vamos saber qual o tempo cronológico de violência que essa menina sofreu. Porque como o corpo experienciou a violência é intraduzível. É intraduzível em tempo cronológico, entendeu? Como é que pode um abuso que de repente alguém sofreu na infância que possa ter durado 1 minuto, 30 segundos? Como é que pode esse instante, às vezes, gerar um trauma, gerar uma experiência no corpo da violência que dura a vida toda de alguém? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Existe o tempo, mas existe a nossa experiência no tempo. E aí é que está a chave da decolonização, como eu estou propondo, gente, nesse momento. Porque os patrões, os empregos, todas as nossas demandas, elas têm poder sobre o nosso tempo cronológico. Um patrão, ele pode me obrigar a trabalhar 8 horas,
mas ele não tem poder sobre a minha experiência no tempo. E é aí que eu posso me libertar. Como é que eu sinto o tempo? Como é que eu me aproprio do tempo? Como é que eu me relaciono com as coisas no tempo? Isso não diz respeito a ninguém. Isso diz respeito a mim. E assim como existe o lado negativo disso, né, das experiências que me invadem e que tomam muito tempo e eu não posso mais controlar os efeitos dessa experiência, como o caso dessa menina, mas eu acho que nós poderíamos pensar muitos outros casos da nossa vida, né? Sempre esse exemplo do trauma, ele é muito didático, porque os traumas, como são cicatrizes muito profundas, elas levam muito tempo cronológico para a memória cuidar, né? A palavra trauma, ela vem exatamente da ideia de ferimento. Né? É como se nós sofrêssemos uma ferida no nosso corpo-alma ou no nosso corpo-mente, e a maneira como o nosso corpo organiza a experiência curadora é deixando aquilo ali quietinho, porque vai levar muita energia e muito investimento a cura daquilo. Eu não posso ficar abrindo essa ferida o tempo inteiro. É como a tal da casquinha. É exatamente como uma casca. A gente faz uma casca de memória, que é o esquecimento, para que aquilo ali possa, de alguma forma, caracterizado por forças maiores, que a gente chama de subconscientes ou forças orgânicas mais profundas. Mas só rapidamente voltando aqui para o cone, então, a gente tem o modelo da linha e a gente tem esse diagrama do Bergson, aonde é o presente que vai pressionar todos os nossos virtuais de experiência. Tudo aquilo que a gente sentiu, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente percepcionou, tudo, para o Bergson, absolutamente tudo que é vivido no corpo gera memória. Isso não é só para o Bergson, isso a gente viu que é desde o Aristóteles, né? Desde a teoria da imagem do Aristóteles. Mas para o Bergson, todo esse material, ele está o tempo inteiro disponível para a gente responder, para a gente usar isso como resposta de vida. E aí o vértice vai se afunilando, porque o nosso presente, ele pede da gente respostas específicas de vida, que vão ser umas e não outras, e vão ser aquelas que eu puder dar em relação às demandas do presente. Por isso que o paralelogramo para o Bergson é o plano do presente atravessando o nosso corpo-memória. O presente, aquilo que a gente chama de presente para o Bergson, seria o encontro muito fugidio, quase imperceptível, do nosso corpo-memória com o fluxo geral da vida, com essa grande força que é o tempo, movimentando todo o plano da existência, todos os corpos sendo afetados pela grandeza tempo em movimento, e o meu corpo nessa relação com esses corpos é o que gera o P. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou ouvindo um barulho lá fora da obra, que daqui a pouco eu vou ter que me levantar e fechar a janela. É o presente que está me fazendo acionar, dentre todas as possibilidades na minha memória de respostas, aquela que vai melhor resolver o meu problema, que é não gerar barulho para vocês. Se eu não tivesse a memória de que fechar a janela veda barulho, eu ia ficar aqui preso ouvindo barulho. É porque eu tenho a memória de que alguma coisa interrompe o som que eu consigo tomar essa decisão agora. Então, não é que eu estou indo para o passado me lembrar de como é que fecha a janela. A lembrança disso está vibrando em mim, está virtualmente me constituindo, e à medida que o presente me fizer uma pergunta que demande uma resposta específica, todo o meu corpo-memória vai disponibilizar essas possibilidades de resposta para que eu construa o presente, para que eu construa aquela resposta ali do pezinho, do vértice baixo. Todo mundo entende isso, gente? Que é outra questão importante que a gente vai falar muito brevemente, que é a questão da narrativa.
que seria também um ponto muito importante da gente voltar, porque da gente desenvolver, porque ele é fundamental para os exercícios, né? O outro cara que eu uso muito, que eu acho muito bonito o pensamento dele sobre o tempo, é um senhor chamado Walter Benjamin. Benjamin, gente, é um filósofo já bem mais contemporâneo, né? Ele é do período da Segunda Guerra, foi um dos grandes teóricos da escola inicial, escola de Frankfurt, depois ele se afastou por questões com o Adorno e o Horkheimer, enfim, que eram outros filósofos de lá. Mas ele foi um filósofo que eu recomendo muito, porque ele tem uma filosofia muito, muito bonita, muito, muito humana, muito poética, e especificamente sobre as questões, muitas delas assim centradas na literatura, mas que acabam que servem para todos os tipos de construção discursiva em arte, né? E ele é um autor fundamental para a gente pensar a memória. Ele não é bergsoniano, ele não vem dessa linha um pouco mais eu considero o Bergson um pouco tributário do Spinoza, de uma certa maneira, ele não é, mas ele vai desenvolver uma reflexão muito bonita sobre o conceito de narrativa, que é um conceito dele que inspira muitas artes, né? E o que está implicado no ato de eu falar e de você me ouvir, e de você falar e eu me ouvir, uma coisa que nos acompanha desde que o mundo é mundo, mas que está, imagina, o texto do narrador dele é de muitos anos atrás e ele já falava do fim da arte de narrar, né? Do fim desse exercício de alguém falar alguma coisa e ser ouvido e vice-versa, né? Algo que é absolutamente basilar das filosofias africanas, e só, vocês veem que só agora, né, que a gente colocou a decolonialidade um pouco na ordem do dia, é que a gente está se aproximando das filosofias africanas para entender melhor, e elas convergem profundamente para a teoria do Benjamin, para o qual o ato de narrar é um procedimento muito constituinte do próprio humano, não só porque nós compartilhamos experiências, mas anteriormente pela possibilidade do espelhamento. Você me vê falando, você me vê contando alguma coisa, faz de alguma forma você perceber coisas suas, talvez, em mim. Sejam coisas que você se identifica ou sejam coisas que você repele. Mas a possibilidade do espelhamento narrativo para o Benjamin é uma chave fundamental da construção do humano. Nós estamos já há muitas décadas perdendo essa dimensão do coletivo, do falar e do ouvir, e aí a questão do lugar de fala um pouco trouxe, eu acho, né, de novo, o debate sobre o falar e o ouvir. Por que certas pessoas só falam e por que certas pessoas só ouvem? E quando é que aquelas pessoas que só ouvem vão começar a falar? E, acima de tudo, um aspecto que é fundamental para o Benjamin e é para o lugar de fala também, e que não é, às vezes, tão compreendido, eu acho. Eu preciso que você me escute para que a minha fala seja legítima. Se você não me escuta, e eu estou falando da escuta como um lugar do sensível, se você não está aberto para me escutar, não tem sentido eu falar. Por isso é tão importante escutar uma criança, porque na medida em que ela é ouvida, ela percebe que a voz dela é relevante. Aquelas vozes que nunca são ouvidas são vozes apagadas. Apagadas numa instância, gente, que pode parecer banal, assim como eu estou falando agora, pode ser uma coisa que todo mundo sabe, mas eu estou falando de um processo de subjetivação, eu estou falando de um processo de se construir coletivamente. Quando eu te ouço, eu me construo também, e você se constrói porque você vê a legitimação do que você está falando em mim. Seja uma legitimação positiva,
legal, Patrícia, isso que que você está falando, seja uma legitimação confusa, negativa, o que você está falando? Né? Não importa, a gente está num fluxo de cocriação humana. Quando esse fluxo cessa, quando alguém decide que não vai mais ouvir, aquela pessoa também não encontra mais por que falar. E eu tenho muito medo que seja isso que esteja acontecendo com a gente no isolamento. Eu estou com muito medo que a gente daqui a pouco não tenha mais vontade de falar, porque tem muita gente falando e pouca gente ouvindo. Ou porque, às vezes, a gente não tem uma dimensão real de estar sendo ouvido. Porque cai a conexão, porque eu não sei se aquela pessoa ali realmente é a pessoa que eu estou vendo, né? É muito diferente o tanto de presencialidade que a gente acessa no real, né? Então, eu tendo a achar que a gente está com a nossa experiência narrativa ainda mais empobrecida. Quando não, também saturada, porque a gente está cansado de ouvir, né? É muita live, é muito show, é muito não sei o quê. Isso também me parece que está empobrecendo a nossa experiência. E aí valeria um debate sobre o conceito de experiência, né? O que acontece quando eu estou num teatro, quando eu estou na rua, diante de um ser humano, com a minha atenção toda para aquela experiência? E agora que, imagina, eu estou aqui falando com vocês, eu estou olhando o cronograma, eu estou ligada no barulho, eu estou com a minha percepção em tantos lugares diferentes, que qual é a parte da minha memória que está aqui sendo construída com vocês? Né? Que tipo de narrativa a gente está construindo aqui? E como é que a gente está, talvez, tendo um tipo de experiência que é uma experiência que daqui a pouco a gente vai se calando, né? A gente vai se calando. A gente vai se calando também, eu acho, gente, eu não sei se vocês sentem, mas nos chegam narrativas muito mórbidas, né? Os nossos corpos, eles estão sendo atacados por narrativas absolutamente mórbidas, desde da conjuntura política fascista que nós estamos vivendo, nacional, a não perspectiva da vacina, os relatos das vítimas, né? Nós estamos numa necrocultura mórbida de narrativas que vão nos despotencializando no nível, e assim, daqui a pouco meu companheiro é o quê? Um copo d'água, oi. Eu me lembro da Shirley Valentine, não sei se vocês conhecem a Shirley Valentine, que é maravilhosa, ela fala com as eletrodomésticas, ela é tão sozinha, que ela fala com ela fala com o eletrodoméstico, ela fala com a parede, ela vai falando com quem está ali, né? Então, o que eu de fato pensei com tudo isso, gente, é como é que o tempo livre poderia ser uma experiência para nós nos ouvirmos e nós criarmos coisas para mostrarmos uns para os outros. Aqui a gente pode se encontrar no Jitsi, aqui nesse ambiente, e todo mundo vê o que o outro cria. Processo compartilhado de criação, que é onde eu entro, onde eu queria mesmo propor hoje. Esse texto do narrador, do Benjamin, ele fala fundamentalmente de como é que foi sendo construída essa alienação da narrativa, né? Essa alienação do compartilhamento das experiências. Primeiro, do conceito de experiência, né? As nossas experiências, elas estão, num certo sentido, hoje muito empobrecidas. Exatamente porque nós estamos perdendo há muito tempo a dimensão do coletivo, os laços do coletivo, nós estamos muito sós. É muito curioso quando a gente ouve o relato desses grandes filósofos indígenas que estão agora tendo a grandeza, né, de nos oferecer a sua experiência, quando a gente ouve o Copenau, quando a gente ouve o Ailton Krenak, que são os que estão mais pop, digamos assim, mas quando a gente ouve também, eu tenho assim um certo trânsito com algumas anciãs
Eu sou meio do sagrado feminino, aí eu tenho umas parceiras que me apresentaram algumas anciãs, eu tenho uma amiga muito querida, Mapuche, que elas me ensinam muito, mas é outro mundo, né? Elas vivem no mundo, eles vivem no mundo da circularidade, da coletividade, as rodas, né? Tudo é pensado. A roda é a grande estrutura narrativa, porque quando eu conto, eu olho para aqueles para que e nós vamos nos espelhando, nos espelhando e nos espelhando e vamos sendo um. Somos nós, mas somos únicos, mas somos únicos com aquele coletivo. Essa experiência do coletivo, ela está ligada fundamentalmente com o narrar. É muito difícil a gente pensar o narrar se a gente não tem mais a dimensão do coletivo. E aí eu fico pensando também no esvaziamento do teatro, né? Por que os teatros também estão se esvaziando? Estão se esvaziando porque nós estamos sós. O ser humano foi se isolando e passou a viver, sabe aonde? Dentro disso aqui. O Krenak fala isso, né? Do tempo todo ele fala, por que os brancos gostam tanto de viver nessa caixinha quando eles têm o mundo inteiro para olhar, quando eles têm uns aos outros para olhar, né? Nesse sentido, nós do teatro, nós também vamos ficando os autores de uma experiência, digamos, antiga, né? De uma experiência que pleiteia uma coletividade, mas essa coletividade, inclusive, gente, saiu um texto que eu não li ainda, mas eu vou até olhar aqui, me parece de um colega, do Edélcio Mostácio, que é um colega da UDESC, ele compartilhou, eu estou abrindo aqui hoje, um texto que me parece que relaciona, eu estou até... Vocês conhecem ele? Não sei, gente, é Edélcio Mostácio, eu vou colocar aqui, ó. Isso, uma autora que chama Paola Bernstein Jacques, não sei se vocês já ouviram falar, ela é bem famosa, Paola Jacques, ela acabou de lançar um livro, mas ela é da pedagogia, da área da pedagogia, que relaciona os pensamentos do Benjamin e do Davi Copenhague. Tá na página dele, tá aberta, eu vou colocar aqui o perfil dele, eu tô louca para ver, eu acho que deve ser super bacana. Viu? A internet não tem só coisa ruim. Estou conseguindo aqui compartilhar com vocês o meu amigo. Aí é só procurar o Anjo da História e a Queda do Céu. Mas vamos adiante, então. É o título do texto. Vou botar aqui. Está meio digitado, meio errado. Deu certo aqui, pronto. Então, posto tudo isso, queridos, o que eu queria propor para vocês? Algumas questões. Como é que a gente decoloniza o tempo? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, repetindo um pouco o que eu já falei, existe o tempo de Cronos, existe o tempo das convenções, existe o tempo que vale igual para todo mundo. Mas existe um outro tempo, ou um outro entendimento do tempo, que é absolutamente singular. E é nesse tempo que eu quero trabalhar com vocês. É o tempo que como é que é o nome dele? Fala. É um autor que eu não uso muito, mas a expressão eu acho muito bonita. O tempo selvagem. Selvagem porque é aquele tempo que ninguém controla. É aquele tempo que... Vocês conhecem a famosa passagem lá das Madeleines, do Proust, do Em Busca do Tempo Perdido, o Caminho de Swan, no texto do Caminho de Swan, né? Que o autor, ele dá uma mordida na Madeleine, ele molha a Madeleine no chazinho e ele morde a Madeleine. E aí, o Proust vai fazer, eu não me lembro quantos capítulos, eu acho que ele fica, o Caminho de Swan todo, Em Busca do Tempo Perdido, é a lembrança que abre aquela janela da memória e ele vai lembrar de quando ele era criança e de toda a sensação de potência, de amor, de acolhimento, de futuro, de esperança que ele sentia quando ele era criança, disparado pela mordida do bolinho. O tempo daquela memória, ele leva para descrever não sei quantos capítulos, mas
cronologicamente, o tempo que o autor lembra de tudo aquilo é o tempo que ele deu uma mastigada, porque o Proust fala que aí ele molha de novo o bolinho, come de novo o bolinho, desesperado para lembrar aquilo de novo, e o corpo dele não lembra, porque não depende da vontade. Assim como ele não sabe como ele foi lembrar com aquela primeira mordida, ele não sabe por que ele deixou de lembrar na segunda mordida, e aí ele voltou para o presente dele, que era um presente muito triste. Né? Então, essa passagem também é uma passagem linda e que trata disso. Como é que eu sinto o tempo no corpo? E não como eu penso o tempo. Por exemplo, o Luiz está fumando. Os meus amigos que fumam, eles falam que quando eles estão fumando, parece que o tempo, assim... Eu tenho um amigo que ele gosta muito de fumar depois de comer. Depois que ele fala, Paty, parece assim que, sei lá, eu tenho 3 minutos do meu intervalo de trabalho para fumar, mas aqueles 3 minutos que eu estou fumando meu cigarrinho, uau! Tudo faz sentido, é um êxtase, é um relaxamento, uma delícia. Então, aqueles 3 minutos lá, é a Madeleine dele, é o cigarrinho dele. Não é um tempo cronológico. Então, primeira pergunta é, como é que eu tenho sentido nessa condição de isolamento, nessa condição tão onde eu já estou privado do conforto da narrativa, do conforto do outro, do olhar do outro, das pessoas que eu gosto, daquelas pessoas que me ouvem muitas vezes e me legitimam e me alimentam. Como é que eu estou sentindo o corpo no isolamento? E não como é que eu estou pensando o corpo, não é só as tarefas que vocês têm para fazer, não é muito esse tempo, embora os dois tempos estejam relacionados, né? Como é que vocês percebem a diferença entre pensar o tempo e sentir o tempo no corpo? Estou falando do momento presente, claro, né? Como eu tenho construído as minhas memórias nesse período do isolamento? Vocês estão mais esquecidos? Vocês sentem que tem alguma coisa que a memória de vocês marcou, deixou marca, deixou... enfim, alguma coisa realmente significativa, tudo isso no sentir, estou falando do lugar do sentir, né? Então, a partir disso, o tempo vivido desde a quarentena tem algum sentido? Como é que tá para vocês a sensação do tempo? Tá, tem sentido estar vivendo? Tem sentido quando eu acordo? Eu acordo com esperança? Eu, por exemplo, eu entrei na fase do dia da marmota, né? Eu estava falando para minha terapeuta. Agora saiu um pouco porque eu estou mudando da casa. Mas eu fiquei muito tempo no dia da marmota, com a sensação que todos os meus dias eram iguais. Até a gente ter o herê, né? E as coisas se decidirem um pouco na URGS, a minha vida estava o dia da marmota. Eu estava sempre fazendo o mesmo dia. O mesmo dia. Eu levantava, fazia aula de ginástica para a internet, lia alguma coisa, cuidava do Maria no mercado, ia na farmácia, Não era um presente eterno, como se fosse um pesadelo. E aí, trazendo nessas questões todas, em que momento eu sinto que estou criando, estou sendo criado pelo tempo, que eu chamo do sentir sentido, né? Qual é o tempo, como é que eu sinto que essas coisas que estão acontecendo, elas estão me constituindo realmente, estão me transformando, no sentido da subjetivação mesmo, no sentido de eu me fazer no tempo. Ou eu estou simplesmente vivendo uma sucessão de dias esperando alguma coisa acontecer, que pode ser boa ou ruim, né? Eu estou falando de mim, né, gente? Estou narrando as minhas percepções, porque teve dias em que eu fiquei simplesmente sentada esperando a morte chegar, assim, eu falei, vai acabar. Eu estava tão morbidizada por conta das narrativas, que eu falei, acabou, eu vou ficar aqui sentada esperando o vírus chegar, eu morrer, alguma coisa acontecer, porque não está acontecendo nada. Memória se cria ou se revive, que eu emendo no sexto ponto. Como é que eu me relaciono com o lembrar e o esquecer? Quantas coisas eu esqueci nesse período? Será que eu me lembro quem eu era? Será que eu sou o mesmo? Será que eu lembro das coisas que eu gostava? Será que aquelas coisas que faziam sentido para mim antes fazem agora?
As pessoas têm se questionado muito, nós do teatro, né? Meu Deus, será que a gente vai conseguir existir? Será que tem sentido a gente continuar amando o teatro, querendo ter essa experiência com o outro? O que eu lembro, o que eu esqueço, será que eu lembro, eu lembro porque quero, esqueço porque quero? Será que eu estou me sentindo mais feliz esquecendo? Será que eu precisava lembrar mais para poder estar mais vivo? E por último, como que a criação, e esse é o grande desafio, gente, pode constituir procedimentos para a gente reinventar a experiência e potencializar processos positivos de autossubjetivação no tempo. Ou seja, como é que nós construímos narrativas? Nós resgatamos, e aí, assim, nas próximas aulas eu vou ter que trazer o conceito de experiência do Benjamin, a Erfahrung, que ele fala que é diferente da Erlebnis, que é a vivência, para a gente saber exatamente o que é experiência, que está nesse lugar da potência de vida, do espelhamento de forças, do escutar e ser ouvido, para depois poder ouvir e assim a gente criar um ciclo de coletividade forte. Né? Então, essas são as perguntas chaves para o nosso processo, nessa lida com o tempo e com a memória. A minha ideia é que a gente forme um pequeno coletivo de experiência nesse próximo mês. Que tipo de experiência? Baseada no quê, né? Estratégias para a criação. O meu mote, o mote que eu propus para vocês, pensar para vocês, é exatamente o trauma. Qual é o trauma que o isolamento me trouxe? Aonde eu sinto que a minha sensação da experiência no corpo está mais difícil? E aí, como é que nós vamos inventar modos de narrar e compartilhar artisticamente essa sensação, para que nessa troca a gente se escute, se fortaleça e transforme essas experiências individuais numa narrativa nossa. Então, o que eu tinha pensado? A partir desse disparador trauma, cada um de vocês vai, nessa semana, reunir os materiais que vocês quiserem a partir dessa pergunta. O que é que mais traumatizou vocês? O que está mais traumatizando vocês nessa experiência do isolamento? E quais são os materiais que vocês acham que podem, de alguma forma, dialogar com essa questão? Então, pode ser um personagem, pode ser uma pintura. Quem já é ator, por exemplo, o Alê está trabalhando com textos, com personagens de dramaturgia teatral mesmo. Tem algum personagem? Gente, não precisa ser nada que trate diretamente disso. Não é que vocês vão me trazer uma resposta, uma tradução. Então agora eu vou explicar. Não, essa pergunta ela vai ressoar em vocês essa semana. E o que eu queria para a semana que vem é que vocês me trouxessem um poema, um texto de autoria própria, uma personagem, um quadro, qualquer coisa que de alguma forma tivesse ligada com esse aspecto do que vocês estão sentindo no tempo. Qual é a parte dessa experiência que está deixando vocês mais despotencializados? Claro que quando eu falo isso, a ideia é que já venha junto, né, dialeticamente, a esperança. Nós vamos trabalhar para criar arte. Né? Nós vamos trabalhar para ressignificar esse sentir sentido pela arte. Então, nós não vamos trabalhar o trauma para ficar mais traumatizados, né? A ideia não é que a gente fique mais triste, mas a ideia é que nós juntos possamos olhar para essa medusa e nos cercarmos de arte. Nos cercarmos de arte para que a arte nos ajude a fazer esse processo de reinventar a experiência traumática.
de transformar a memória, criar a memória, transformar a memória do trauma, inventar novas memórias para esse trauma. E a partir dessas novas memórias, uma narrativa que nos fortaleça para novos futuros. Eu quero começar, gente, de uma maneira muito livre. Quero que vocês fiquem com essa pergunta e se sintam à vontade para trazer o que vocês quiserem. Pode ser alguma coisa do campo da autoficção, como eu falei, pode ser alguma coisa das artes visuais, alguma coisa que vocês já tenham em processo, né? Nós somos todos artistas, de repente vocês já estão trabalhando numa outra coisa com o Chico, ou não com o Chico, ou tem um material sobre isso, mas o que eu queria, assim, a única coisa que eu realmente queria, gente, é que ela tivesse uma atualização com essa situação presente, que não fosse um trauma passado, entende? Um trauma de infância, um trauma... Eu queria que fosse alguma coisa que vocês estão sentindo agora. E quem não está sentindo trauma nenhum, então não traga nenhum trauma, traga alguma sensação, alguma questão do isolamento que gostaria de trabalhar. Mais do que isso, né? Algum material de trabalho para a gente começar a pensar. Aí, na semana que vem, nós faríamos um primeiro reconhecimento desses materiais, e aí eu daria um pouco a orientação, conversaríamos. A partir de agora, em setembro, gente, seriam como se fosse uma orientação, mas mais no sentido de uma partilha de procedimentos mesmo, porque o que realmente me interessa, gente, é que esses exercícios sejam processos de construção narrativa. Por isso que a gente vai falar mesmo, sabe? Que a gente construa narrativas, ou seja, que esse nosso vivido ganhe uma dimensão de coletivo e de ultrapassamento do próprio vivido, para que a gente possa projetar horizontes, né? Ressignificando essa experiência, a gente possa abrir. O trauma, ele sempre é uma experiência que não nos dá futuro, né? No trauma a gente não consegue, o trauma ele se alimenta dele mesmo. O que me interessa nesse projeto é que a gente consiga constituir na arte um processo de ultrapassar isso, né? Ultrapassar, não de cura, nada nesse sentido, mas de nós podermos, de uma experiência, ampliar um horizonte de novas outras. E isso, para que isso aconteça, a gente tem que compartilhar nossa criação com o olhar do outro. É de algo que é completamente nosso e que está nos trazendo questões muitas vezes íntimas para a possibilidade de reinvenção do futuro. Vocês podem, de repente, me trazer só uma intuição. Ai, Paty, eu não sei, acho que talvez eu possa ir por aqui, ou até já propostas mesmo. O ideal, assim, é que tivesse pelo menos já um suportezinho, sei lá, um poema, ou no caso deles é uma coisa bem sofisticada, né? Já é o corpo do artista, os restinhos do lambe, mas vocês podem trazer a intuição e uma primeira coisa, um pedaço de um texto, um parágrafo de um poema, uma coisa que vocês escreveram, ou que vocês pintaram, um objeto de infância. Eu não sei, gente, não tem nenhuma regra. Mas alguma coisa para a gente disparar as nossas pequenas performances sobre memória inventiva e sobre narrativa que a gente vai desenvolver em setembro. Então tá, meus queridos, olha, uma boa semana para vocês. Tentem guardar bem assim forte essa ideia de decolonizar o tempo, né? Sentir o tempo, sintam o tempo de vocês, se deem tempo para as coisas, e confiem assim que há futuro,
na nossa experiência e nós vamos construí-los decolonizando o presente, o tempo do presente, para a criação. Tá bom? Boa semana e seguimos juntos. E qualquer coisa, estou aqui, tá? Só me procurar. Mesmo, a qualquer momento. Tá bom? Boa semana para nós.